Olá, muito boa noite para todo mundo. Na estrada de entrada da Ramada, ladeada de coqueiros, quem passou primeiro foi o berranteiro, depois os sinueiros e um terno de perdigueiros ponteando a boiada. E agora que a comitiva inteira do Terra Viva DBA-TV já está chegada e arranchada no Retiro da Cutia, a gente já pode começar a nossa função novidadeira com a recitação da prosa brideira do dia. Com o tempo cumprindo o seu roteiro costumeiro de querer ser mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, o julho já está chegado nos seus dias derradeiros e agora faltam só 2 dias e mais algumas horas para a confirmação da agressão traiçoeira daquele descompensado emocionalmente que é o presidente estadunidense contra a economia brasileira. Aí, considerando que dificilmente vai acontecer alguma coisa nova que seja suficiente para mudar a situação antes do prazo vencer, o caso é de começar a pensar e planejar o que é que a gente vai fazer daqui para frente, né? Pois então, fazendo aqui a recordação de que, no caso da carne bovina, os Estados Unidos compram do Brasil o equivalente a 2% da nossa produção, o que não é pouca coisa, né? A primeira questão é arrumar na nossa freguesia quem queira ficar com esta mercadoria. Logicamente que isso não vai ser assim de repente, né? Mas repare o amigo pecuarista que o fechamento da porteira lá do gigante nortista para a carne brasileira vai provocar uma reorganização geral do mercado internacional. Sem o nosso produto, os importadores norte-americanos vão ter de aumentar suas compras de outros fornecedores, como a Austrália, a Argentina, o Uruguai e a Nova Zelândia, entre outros. Acontece que, primeiramente, em todos esses países a oferta está apertada. E, segundamente, todos eles teriam de deixar de atender, pelo menos parcialmente, outros clientes da sua lista, que, por sua vez, vão ter de campear na praça quem possa completar o seu abastecimento. Tomando cuidado para não contar com o ovo antes de a galinha botar, isso pode sim abrir espaço nestes mercados para os exportadores brasileiros. E olha que nesse terreiro tem muito freguês importante, como o Japão, Coreia do Sul e outros, né? Por outro lado, olhando aqui para o nosso mercado caseiro, o delírio tarifário do agressor do norte não vai ser suficientemente forte para mudar o rumo do setor pecuário e evitar a entrada de um novo ciclo de alta, porque quem manda nesse jeito é a natureza. Sendo assim, daqui para o final do ano é certeza que a oferta de gado terminado vai encurtar e o valor da arroba vai ter de subir. Já a respeito do comportamento da demanda, conforme a da sabedência da companheira fazendeira, na metade derradeira do ano, o orçamento do trabalhador está menos apertado e a fome de carne do consumidor brasileiro aumenta. E no segundo semestre, a exportação também sempre registra crescimento, né? O que pode compensar, em alguma medida, a ausência dos Estados Unidos. Sem querer, então, diminuir a gravidade da situação, dá para acreditar, sim, que a assombração pode não ser tão feia assim. Se a hora é de apostar e arriscar, ou se o melhor é se resguardar e esperar para ver o que é que vai acontecer com a conjuminância de novas circunstâncias no mercado, isso tudo é assunto delicado e antes de tomar uma decisão, o melhor é escutar a opinião de um especialista. Pois então está feita dessa forma a anunciação da apresentação da nossa conversa com o analista. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo, analista de mercado da Scott Consultoria. Hoje estou aqui para responder uma pergunta, sobre esse mercado de incertezas criado, pelo menos aí nesse último mês praticamente, uma pressão um pouco mais forte em relação à cotação da arroba do boi gordo nesse momento, essas incertezas, de negociação com os Estados Unidos por esse momento, inclusive chegando já 1º de agosto, data colocada para o início da tarifa base do país norte-americano em relação aos produtos brasileiros. E essa incerteza também passou para o mercado de reposição, onde nessa última semana nós vemos a cotação aí de todas as categorias praticamente, machos e fêmeas, caindo no comparativo semanal. E a gente já vê depois de um mercado bastante travado, com poucas negociações, um volume mais comedido, de negociações nas principais regiões produtoras do nosso país, agora nós vemos um mercado de mais incerteza, com preços mais pressionados. Isso pode ter criado, uma janela de oportunidade para os confinamentos ou para os produtores que pensam em aumentar o volume do seu gado produzido para o segundo semestre, ainda que os fundamentos de mercado apontem, um segundo semestre ainda positivo, mesmo com esse cenário de incerteza para os Estados Unidos.
nós teremos aí uma questão de demanda bastante aquecida, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, com volume de gado que deve ser abatido menor do que foi no ano anterior. Isso deve trazer aí fundamentos para preços mais altos no segundo semestre. Nós já estamos falando de uma cotação da arroba do boi gordo que está R$ 100 mais cara, aí, 80, R$ 100 mais caro do que era no mesmo período do ano passado, ou seja, o cenário ainda é positivo e talvez essa incerteza, pensando no lugar de reposição na relação de troca, tenha criado uma janela. Visto que no comparativo de junho para julho, nós estamos aí com uma necessidade de menos arrobas comercializadas para a compra de uma categoria de reposição, aí pensando em todas as praças pecuárias do nosso país, de maneira geral, ou seja, cenário de incerteza para quem está fazendo investimento, quem está pensando um pouquinho mais na frente, talvez seja um momento oportuno aí para investir. É claro que tudo depende, essa análise vale para hoje, o cenário pode mudar bastante com relação a essas incertezas no mercado internacional, porém, o que nós temos agora com essa queda dos insumos alimentares também, pegando aí no preço do milho, a menor cotação aí ao longo desse ano, trouxe uma relação de troca muito positiva, talvez aí a melhor da série histórica toda que nós temos para o Brasil, nas principais praças produtoras, inclusive, ou seja, insumos alimentares mais baratos e a reposição pesando um pouco menos, isso pode ser um momento bastante benéfico para o produtor, tanto confinador quanto quem está fazendo aí a reposição para sua produção a pasto nesse momento. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço a todo mundo que está acompanhando a gente e até a próxima. E a gente renova o convite para que, em caso de precisão, o companheiro e a companheira boiadeiros não fiquem escutando o palpite de aventureiros e perguntem logo para quem é realmente competente. Para fazer isso, o serviço carecido é só o de mandar uma mensagem para o nosso endereço eletrônico, que é pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br, ou fazer uma ligação para o nosso número de WhatsApp, que é o 11 94174 0716. Eu vou falar de novo. 11 94174 0716. Na encruzilhada da estrada que vem da Ramada e vai para o Espraiadinho, a gente está quase na metade do caminho que está marcado para ser percorrido. Para não deixar o burro sentido, a comitiva faz agora uma parada ligeira para retomar ali da marchadeira dentro de instantes. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta anunciando para os companheiros e companheiras produtores do país inteiro que agora estão faltando só 7 dias e mais algumas horas para a abertura oficial do AgroLeite 2025 no município de Castro, no Paraná. Um dos mais importantes eventos da agenda anual da pecuária leiteira brasileira, a feira está completando 25 anos de existência, com uma história extraordinária de inovação e de parceria com quem ganha a vida na lida de criar bezerra e ordenhar a vaca 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias por ano. Pois então, sendo esta a ocasião da maior importância para o setor, é com grande satisfação que a gente está recebendo aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita virtual do pecuarista Armando Carvalho, vice-presidente do AgroLeite, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente lá de Castro, a capital nacional do leite. Boa noite, Armando. Parabéns pelos 25 anos do AgroLeite. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Faça o favor de ficar perfeitamente à vontade, porque o Terra Viva é a casa do produtor de leite brasileiro, viu? É a terra de quem cria, né? Pois é. Mas, joia. Para mim é um prazer poder falar para vocês aí. Fico agradecido da oportunidade, né? Boa noite a todo mundo todos os que estão nos assistindo. Vai ser um prazer aí responder os seus questionamentos. Ô Armando, a gente que agradece a tua presença aqui. Para a gente é uma satisfação. Ô Armando, agora, bom, a gente está tendo aí um pequeno problema com a imagem do Armando aí, né? É isso, produção? Certo, sim. Uhum. Bom, enquanto a gente está vendo aí algumas imagens das edições anteriores do AgroLeite, né, a gente pode perceber que o evento lá, o parque lá é sensacional, é tudo muito, muito bem feito, muito bem ajambrado, né?
Voltamos já com a imagem do AgroLeite, do Armando, né? Ô, Armando, queria que você começasse a prosa, assim, dizendo para a gente o que é que você vê de importante, né, nesses 25 anos do AgroLeite. Então, assim, eu comecei na atividade em 1998, então um pouco tempo antes do AgroLeite começar. A primeira edição foi no ano 2000, eu ainda era jovem, um jovem pecuarista, né? Estava novo na atividade. Mas, assim, nessa trajetória desses 25 anos, a gente vê uma transformação no setor, assim, não só proporcionada pelo AgroLeite, pela ação da cooperativa Castrolanda, que é a promotora do AgroLeite, mas, assim, uma transformação enorme no nosso município aqui em Castro, onde a atividade de leite sempre foi tradicional aqui, mas ela se tornou não só tradicional, ela se tornou muito importante, assim, do ponto de vista econômico, né, socioeconômico do município, porque hoje, não só para Castrolanda, para nós todos aqui, o leite é algo, assim, que nos move, né, do ponto de vista socioeconômico. É a principal atividade do município, é a principal atividade da cooperativa Castrolanda. E, assim, a gente aprendeu a não só, digamos, ser referência na criação de animais, mas na produtividade, na tecnologia, e fazer com que isso realmente fosse um negócio que nos sustentasse e nos galgasse, tipo, em um status de capital nacional do leite, né? E a gente agradece o exemplo de Castro, né, que está mostrando para o Brasil como é que se produz leite com qualidade, quantidade e produtividade, né? Agora, o Armando, quem é que organiza e promove o AgroLeite, para quem ainda não sabe? Então, o AgroLeite, né? Eu já andei por muitos lugares no Brasil, assim, que todo mundo sabia o que era AgroLeite, né? Porque às vezes o produtor de longe já visitou aqui, mas não sabe que por trás do AgroLeite, quem promove, quem tipo, criou o AgroLeite foi a cooperativa Castrolanda, né? A cooperativa Castrolanda, ela faz parte de um sistema de intercooperação, onde outras duas cooperativas aqui da região, a Frisia e a Capal, elas têm uma industrialização em comum e elas produzem hoje nada menos, nada mais do que 3 milhões de litros de leite por dia e industrializam em 3 plantas, né? Uma aqui em Castro, uma em Ponta Grossa, na cidade vizinha aqui, e a outra está no sul de São Paulo, em Itapetininga. E essas 3 plantas aí, elas respondem pela produção diária de 3 milhões de litros de leite por dia, algo em torno de 600 e poucos produtores que produzem essa quantidade de leite aí. É muito leite, né? Agora, Armando, qual que é a previsão de vocês, da organização, né, em relação à presença de expositores na feira desse ano? Sim. Isso já é um número confirmado, né? Porque todos os expositores, as empresas, elas trabalham isso com muita antecedência, elas reservam áreas, elas investem em estrutura na feira. Esse ano a gente está para receber, já está recebendo no parque, porque já está praticamente tudo montado o parque, 370 empresas. É um número assim que vem crescendo ano a ano. E se eu não me recordo, se eu não me falha a memória, o ano passado foram 310 empresas e agora são 370, então é um crescimento exponencial. A cooperativa vem fazendo investimento no parque, vem ampliando a área, vem melhorando a infraestrutura. São números assim sempre vultuosos que a cooperativa investe no parque. Assim. Nos últimos 3 anos foram 40 milhões de reais. No último ano foram mais de 12 milhões de reais. Muito interessante. Agora, e a respeito dos visitantes, Armando, qual que é o perfil do público que vai ao AgroLeite, né? E quantas pessoas vocês estão esperando para esse ano? A gente sempre trabalha isso de modo muito conservador, né? Às vezes a gente vê, assim, alguns eventos, não só evento, mas o pessoal nessa hora acaba sendo, assim, um pouco superlativo, né? Acaba chutando alto esse negócio. Então a gente procura ser bem conservador, procura se balizar com a polícia militar, procura às vezes fazer algum apontamento em algum dia de visitação com funcionários nossos contando visitantes que adentram no parque. Então o nosso número procura ser assim bem próximo da realidade. E assim o que eu posso dizer para vocês é que ano passado a gente trabalhou com 150 mil pessoas e esse ano a gente espera nada mais do que 160, assim um crescimento pequeno. Mas assim eu digo porque o AgroLeite ele vem sempre nos surpreendendo. A gente investe, a gente procura fazer uma feira bonita, procura trazer temas relevantes, né? Uma feira extremamente técnica, porque assim, não é um número assim tão grande de pessoas. Para Castro, que tem 80 mil habitantes, é o dobro do nosso habitante. E assim, são pessoas, são só profissionais da área, são produtores, são estudantes acadêmicos ligados à produção de leite. Então é uma feira muito técnica. Assim, aqui não tem nem um show de artista famoso,
A pessoa que vem para cá, ela vem para se informar, ela vem para adquirir conhecimento, ela vem para ver o que há de mais moderno na pecuária de leite a nível nacional. Você já tem aí um número fechado das raças que devem participar e de quantos animais vão estar no parque? Sim, sim. Eu até fiz uma anotação, porque esse número fechou as inscrições semana passada, e o parque foi preparado lá, o pavilhão de animais, para recebê-los, né? Então, assim, a gente tem uma pequena amostra de ovinos, que ovinos também é um negócio da nossa cooperativa aqui. A princípio vão entrar no parque 106 ovinos. E daí, falando dos bovinos, que são as estrelas da festa, né? Vamos contar com a raça holandesa na variedade preta e branca e vermelha. Então, a princípio, serão 235 fêmeas da raça holandesa preta e branca, 116 vermelhas e brancas, e da raça Jersey, 163 animais. Agora, qual que é a importância dos julgamentos, né, do agroleite para os criadores e selecionadores de gado leiteiro do Brasil, hein, Armando? Então, assim, o agroleite, ao longo do tempo, ela foi se firmando como a feira referência a nível do Brasil. E tudo que, assim, digamos, qualquer animal que vence aqui, ela pode vencer em qualquer outra exposição no Brasil. Então, a gente, tipo, para um produtor, para um expositor que consegue um título de uma grande campeã, ou da vaca suprema aqui, que é a escolha entre as raças, né? Entre as três grandes campeãs, da vermelha e branca, da preta e branca e da Jersey, no último dia a gente escolhe a vaca suprema. Isso é um título, assim, que acho que para o produtor isso é imensurável, não do ponto de vista econômico, mas, assim, daquela gratidão e orgulho em conseguir um título tão, assim, digamos, tão almejado por muitos, né? E, assim, agora as fronteiras do nosso estado, ela está aberta, a gente pode receber gado de outros estados, mas eu acho que isso na próxima edição vai ser algo que vai acontecer com mais latência. Hoje a gente recebe alguma coisa de gado de Santa Catarina, assim, principalmente na raça Jersey, mas com essa abertura agora com relação à questão sanitária, eu acho que os horizontes do agroleite na questão da exposição de animais vão mais longe, e essa relevância, essa pungência do nosso evento ainda vai ficar mais superlativa ainda dentro do cenário de criação da raça holandesa, principalmente, né? Que a Jersey, ela já ia mais longe, a gente recebia até animais até do Rio Grande do Sul. Certo. Ô Armando, ó, tinha mais umas 10 perguntas para você fazer para você aqui, né? Mas o nosso tempinho está apertadinho, então já fica marcado o nosso encontro. Terra Viva vai estar aí todos os dias da feira. A gente vai poder conversar mais. Parabéns pelo evento e até lá, então. Um abraço, Armando. Joia, um abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar aí para vocês sobre o nosso negócio aqui, sobre a feira, sobre a cooperativa. Muito obrigado. E tendo já trançado 7 braças do laço, que é para ter 12, a gente pode dizer que o serviço está bem encaminhado e até um pouco adiantado. Sendo assim, a hora é recomendada para fazer mais uma parada ligeira e quando essa lida trançadeira for retomada, o nosso assunto vai ser o caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. E atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro, ainda não está na hora de fazer comemoração. Mas é verdade, verdadeira mesmo, que a nossa Praça Boiadeira está ensaiando uma reação e o carretão está querendo embicar de novo na subida da ribanceira. Para o Terra Viva DBL na TV voltar, vai demorar só um caquinho assim de tempo. É só aguardar. Estamos de volta e atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro que estão no meio desse tiroteio contra a economia brasileira, comandado pelo presidente dos Estados Unidos, que continua empenhado em fechar para a gente a porteira do seu mercado, por pura maldade, né? Porque hoje o noticiário tem uma boa novidade. O caso é que, mesmo sem ter uma indicação mais clara de solução para esta situação, o que aconteceu foi que a nossa Praça Boiadeira agora está ensaiando uma reação e o carretão já está querendo embicar outra vez na subida da ribanceira. A primeira parte da explicação é que nas principais regiões de comercialização de animais do país inteiro, é fato verdadeiro que a oferta de boiada terminada já está menos folgada do que nas semanas recentemente passadas. Por outro lado, com o avançamento do calendário, agora já não demora para o trabalhador empregado receber o pagamento do salário e o açougueiro está refazendo o estoque de mercadoria para esperar a volta da sua freguesia. Ao mesmo tempo, o setor exportador continua apresentando resultados simplesmente excelentes.
Segundo a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, nas 4 semanas já vencidas no mês presente, o volume embarcado chegou a 243.900 toneladas, com a média diária registrando um fortíssimo aumento de 24,5% em relação ao período correspondente do ano passado. O faturamento dos frigoríficos exportadores já bateu em 1,352 bilhões de dólares, com um crescimento impressionante de 56,5% na mesma comparação. Com estes números já contabilizados, antes mesmo do final do mês, este já é o melhor julho da história desde que o Brasil começou a cumprir a sua sina de ser o maior exportador mundial de carne bovina. Pois então, espalhando tudo na mesa para facilitar a avaliação da situação atual, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que a arroba ainda caiu em 3 dessas praças consideradas, mas nas outras 5 ela mudou de direção e subiu. A virada do mercado foi comandada por Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde a arribada foi geral, com o boi indo para R$ 297,00 e a vaca para R$ 272, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Dourados, o macho aumentou igualmente para R$ 297,00 e a fêmea para R$ 277. Em Três Lagoas, o boi foi também para R$ 297,00. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho foi promovido para R$ 272,00 e a fêmea para R$ 252. No Rio de Janeiro, o boi pulou para R$ 276,00. Já no sul do Tocantins, caiu tudo, com o boi recuando para R$ 271,00 e a vaca para R$ 251. No oeste do Rio Grande do Sul, o macho desceu para R$ 10,70 o quilo vivo, o que dá R$ 321,00 por arroba, e a fêmea piorou para R$ 9,40 o quilo, ou R$ 282,00 por arroba. E em Pelotas, o boi desandou para R$ 10,35 o quilo, ou R$ 310,50 por arroba, enquanto a vaca retrocedeu para R$ 9,35 o quilo, ou R$ 280,50 por arroba. A primeira vez que eu comi polenta com frango foi na casa do Gianfranco Giovanês, um calabrês que veio para cá logo que a italianada começou a chegar na Fazenda Alvorada, e gostei tanto que virei freguês. O caso é que ele também tinha uma filha chamada Marinela, tão linda que eu já fiquei querendo casar com ela na mesma hora em que eu a conheci. Pois então não demorou para acabar a minha solidão e até agora essa italiana piubela é que me ajuda na lida e me alegra a vida na minha velha choupana. Mesmo depois de ter passado tantos e tantos anos correndo chão por esta imensidão do sertão, eu guardo ainda a lembrança do meu tempo de criança, das histórias contadas pelas minhas avós Júlia e Verônica, pelos meus avós Ernesto e Paulo e pelos tios e tias que eu tinha e ainda tenho em quantidade, todos nascidos e criados na roça. Pois foi esta a minha principal inspiração para escrever estas prosinhas rimadas, recitadas aqui todo dia, no fechamento da nossa apresentação, que estão todas reunidas e publicadas nos 4 livros da minha coleção Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que também têm admiração pela verdadeira cultura sertaneja brasileira. E se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode me telefonar diretamente no número 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E a recitação deste verso é a anunciação de que a empreitada por hoje está terminada, mas antes de fazer a despedida e começar a nossa viagem para outras paragens, já fica decidida e marcada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.